Imagine agora que a gente queira pedir todos os números complexos que tem módulo 5, tá? De acordo com o que a gente vinha discutindo aqui. A gente pegou um monte de exemplos de afixos de números complexos, cuja distância do afixo até a origem era 5, tá? Todos esses aqui, a distância até a origem é 5, todos. Mas não só são esses, são infinitos. E aí a gente viu que se a gente escrevesse esses números da forma raiz de alguma coisa mais a raiz de 25 menos essa mesma coisa multiplicada por i, né? A gente viu que esse seria claro, esse t variando de 0 até 25 no máximo. A gente ia ter aqui infinitos números reais com esse módulo, porque quando eu fizesse raiz de t ao quadrado mais a raiz de 25 menos t ao quadrado, isso sendo o módulo de z ao quadrado, o módulo de z ao quadrado ia ficar t mais 25 menos t, e aí o módulo de z ao quadrado ia dar 25, então o módulo de z é 5. O único detalhe adicional é que o z, ele pode ser aqui mais ou menos raiz de t, e aqui mais ou menos raiz de t. Então, quando aqui for mais e aqui for mais, ele fica no primeiro quadrante. Quando aqui for mais e aqui for menos, ele fica no quarto quadrante. Quando aqui for menos e aqui for mais, ele fica no segundo. E quando aqui for menos e aqui for menos, ele fica no terceiro. Que foi o que a gente andou fazendo aqui no GeoGebra. Aqui, se a gente fizer esse t variar de 0 até 25, a gente fica aqui com esse quarto de circunferência no primeiro quadrante. Se a gente colocar aqui essa parte real negativa menos raiz de t, a gente fica com as opções do segundo quadrante. Se a gente colocar agora também a parte imaginária negativa, a gente fica com todos os afixos do terceiro quadrante, não é? E se a gente colocar a parte real positiva e a parte imaginária negativa, a gente fica com os afixos do quarto quadrante, né? Mas aí a gente pode dizer o quê? Que os afixos de todos os números complexos de módulo 5 são os pontos pertencentes à circunferência centrada na origem com raio 5. Então, esses são todos os números complexos que tem módulo 5. Todos os números complexos que tem módulo 5 são esses aí. Então, quando alguém diz para você, um número complexo tem módulo 5, que número é esse? Você vai pensar, poxa, existem infinitas opções para esse número, formando todos os pontos de uma circunferência centrada na origem com raio 5. Todos eles vão ser afixos de números complexos com módulo 5. Nos reais, só havia 2, o 5 e o menos 5. Nos imaginários puros, continuam só tendo 2, 5i e menos 5i. Mas complexos tem infinitos. Por isso que dizer só o módulo de um número complexo não diz tudo sobre ele. Eu fico com infinitas opções. Feito dizer a parte real. Se eu disser que a parte real de um número complexo é 3, poxa,
ele tem infinitas possibilidades. Eu vou ter uma reta vertical de todos os números complexos que tem a parte real igual a 3, né? Aí existe uma outra informação adicional. Eu não disse que eram duas? Lá no comecinho, tem duas coisas que eu vou explicar. Uma é o módulo, mas tem outra. A outra informação, que junto com o módulo, torna ele único, só tem um, é a medida desse ângulo aqui, ó. Que esse segmento que liga o afixo até a origem forma com a orientação positiva do eixo das abscissas. Esse ângulo que vocês estão vendo variar aí, que para cada número complexo é 1, esse ângulozinho, ele recebe um nome, ele é o argumento do número complexo. Então, número complexo com módulo 5 e argumento 31,69 graus, só tem esse Z11 aí que vocês estão vendo, só esse aqui. Esse é esse Z11 aqui, ele é o número complexo que tem módulo 5 e que tem argumento 31,69. Aquele que tem argumento 90 graus, lá em cima, ó, que é o 5i, ele é o número complexo que tem módulo 5 e argumento 90 graus. O 5, que é o número 5, o nosso número 5 aqui, o nosso número 5, ele tem argumento 0. Certo? Então, entendido isso, a gente percebe que os infinitos números complexos, que possuem módulo 5, eles são exatamente aqueles cujos afixos são os pontos de uma circunferência centrada na origem com raio 5. Tem infinitos, mas para cada um desses infinitos existe uma medida para esse ângulo. Então, esse ângulo, juntamente com o módulo, formam as que a gente chama de coordenadas polares do número complexo. As coordenadas polares são a distância até a origem e a medida desse ângulo, ou desse arco. Você pode pensar num arco de circunferência aqui também, se você preferir. Tá? Se alguém me diz assim, olha, um número complexo tem módulo 4 e o argumento dele é 30 graus. Aí eu, ainda bem que você disse o argumento, porque quando você só me disse que o módulo era 4, eu comecei imaginando uma circunferência centrada na origem com raio 4. Foi o que eu imaginei, sabe? Uma circunferência de raio 4. Mas eu teria infinitos possíveis lugares para esse número complexo que você disse que tem módulo 4. Mas quando você me diz que o argumento é 30 graus, que beleza. Então eu já sei que eu vou percorrer aqui 30 graus certinho, e quando eu percorrer esse arco aqui de 30 graus, eu paro nele. O número complexo único, cujo módulo, que é a distância até a origem, é 5, e cujo argumento, 5 não, foi mal, eu tinha dito que era 4 dessa vez, né?
4 e o argumento 30 graus. E essas informações aqui, módulo e argumento, vão ser as coordenadas polares do número complexo. Coordenadas polares. Enquanto as coordenadas que formam o A e o B, o A e o B, são as chamadas coordenadas retangulares. A parte real e a parte imaginária são as coordenadas retangulares. Como eu descobriria esse A daqui, sabendo que aqui é 4 e que aqui é 30 graus? Cosseno. Então eu poderia fazer assim: cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é A, dividido pela hipotenusa, que é 4. Então A vai dar 4 vezes o cosseno do argumento. Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então o A é 2 raiz de 3. Esse A é 2 raiz de 3. E se eu quiser fazer o mesmo para descobrir o B, é só, como o B aqui é o cateto oposto ao ângulo e o 4 é a hipotenusa, eu dou-lhe seno. Seno de 30 é igual a B sobre o módulo. Então B é 4 vezes o seno do argumento. E aí B vai ser 4 vezes 1 meio, consequentemente B é 2. E aí, sabendo que o número complexo tem as coordenadas polares iguais a 4 e 30 graus, eu vou e descubro que as coordenadas retangulares dele são 2 raiz de 3 e 2. Então, esse número complexo Z igual a 2 raiz de 3 mais 2i, 2 raiz de 3 mais 2i, ele é exatamente o número complexo que tem módulo 4 e argumento 30 graus. Certo? Só que como esse 2 raiz de 3 aqui é o A, eu poderia trocar esse A aqui por 4 vezes o cosseno de 30. Eu poderia escrever esse mesmo Z assim, ó, se perde não. Esse mesmo Z, vocês estão entendendo? Eu poderia escrever no lugar de A, no lugar desse A daqui, eu não poderia colocar 4 cosseno 30? Então, 4 vezes o cosseno do argumento, isso não é o mesmo que o A? E no lugar desse B daqui, 2, eu não poderia colocar 4 vezes o seno de 30? 4 vezes o seno de 30 vezes i. Então eu não poderia colocar assim, vou colocar 4 em evidência, que é o módulo. Eu não poderia colocar esse 4 em evidência e escrever cosseno de 30 mais i vezes o seno de 30. Pronto. Esse outro jeito de escrever o número Z chama a atenção, destaca o módulo e o argumento. Você olha para esse jeito de escrever e está vendo o módulo e o argumento.
sem precisar fazer conta nenhuma, eles já estão aí. E esse outro modo de escrever destaca, mostra à vista, explicitamente, sem precisar fazer conta nenhuma, o A e o B. Aí essa forma de escrever A mais BI, que deixa à mostra o A e o B, é a chamada forma algébrica. Não é forma retangular, é forma algébrica. É aquela que explicita as coordenadas retangulares. Mas, em geral, a galera de eletricidade pode chamar forma retangular, certo? Porque na calculadora, você vai ter as coordenadas retangulares e as coordenadas polares, certo? E essa outra forma aqui é a forma polar, também chamada de forma trigonométrica, que é quando você escreve um número complexo mostrando o módulo e o argumento. Sempre fica o módulo vezes, aí abre parênteses, cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Porque 4 vezes o cosseno é A e 4 vezes seno é B. Então, no final das contas, isso é A mais BI. Só que desmembrado de modo a ficar à mostra o módulo e o argumento. Se a gente voltar lá para aquela figura inicial, quando eu disse que eu ia falar do módulo de um número complexo, se eu quiser falar agora de módulo e argumento de um número complexo, se eu quiser agora falar dos dois nessa mesma imagem, é só eu mostrar o argumento aqui. Esse é o argumento, tá? E escrever a relação que a gente deduziu anteriormente, né? Que foi a relação que dizia que esse A é o módulo vezes o cosseno do argumento e que o B é o módulo vezes o seno do argumento. E aí, se o A é módulo vezes cosseno e B é módulo vezes seno, só generalizando, quando eu escrevo o número complexo na forma algébrica, A mais BI, mas troco esse A por módulo vezes cosseno e troco esse B por módulo vezes seno e coloco esse módulo em evidência, eu fico com cosseno de θ mais i vezes o seno de θ, tudo isso multiplicado por o módulo de z. Isso é a forma polar e isso aqui é a forma algébrica de escrever um número complexo.